Olá, professores e professoras da FIAP. Estou aqui para demonstrar para vocês como ficou o nosso projeto da fase 3. A primeira coisa para se entender é como ficaram à disposição dos nossos repositórios. Hoje nós temos 5 repositórios, um de infraestrutura, um para database, um para o nosso Lambda Function e um para o nosso Kubernetes e um para a nossa API principal das nossas funcionalidades. Dentro desses repositórios, a gente tem algumas actions que são responsáveis por fazer o deploy. No repositório principal aqui da infra, a gente tem a ordem certinha que elas precisam ser executadas. Logo a gente vai fazer uma orquestração um pouco mais inteligente, mas por hora elas estão manuais. Então nesse aqui de infraestrutura, a gente tem as actions capazes de fazer deploy no Learning Lab, deploy no AWS. Learning Lab a gente não tem acesso a admin, então ele é um pouco diferente da AWS, mas ele também funciona. A demonstração aqui que eu vou fazer é por Learning Lab. A gente também pode fazer de Cognito ou API Gateway, mas esses são passos um pouco mais para frente, mas eles estão disponíveis aqui nesse repositório. Além disso, a gente tem as actions da nosso banco de dados, que é fazer o create e o destroy. No create e no destroy a gente pode fazer isso no ambiente de homologação ou produção. Então, quando a gente vem aqui no RDS, no Gateway, a gente tem esses dois ambientes. Um para quando a gente gera, por exemplo, uma versão da main, uma versão de feature que a gente quer publicar, ele vai para homologação, ou quando a gente gera uma versão oficial, ele pode ser automatizado para ir para produção. Na parte do Kubernetes, a gente tem o deploy da API também, homologação ou produção, que vai refletir lá nos Kubernetes, e o deploy do New Relic, que serve para a gente fazer a nossa observabilidade. Dentro da nossa Lambda a gente pode fazer deploy dela, também homologação e produção, e dentro da nossa API, daí as actions é simplesmente de revisão de código e a da trigger, que daí realmente a gente roda aqui uma atualização da nossa API e ela vai refletir lá no nosso deploy do Kubernetes. Então aqui, quando a gente faz um merge da API, ele vai disparar um evento chamado trigger creates deploy, e esse trigger, ele, aqui por exemplo, foi um merge para main, então a main rodou, a main termina de rodar e ela termina o build da imagem Docker, então ela faz um trigger no create deploy, o create deploy daí ele vai fazer aqui o seu workflow de deploy da API deploy e vai se refletir lá no nosso Kubernetes. Então é assim que é feita a orquestração automática de quando você atualiza sua branch. E sobre as novas funcionalidades, a gente fez uma refatoração bem grande no nosso aplicação, mudou um pouquinho aqui, mas ele ainda está disponível para vocês para poder baixar aqui esses comandos no Postman. E eu vou demonstrar para vocês aqui como funciona o sistema de geração de token e de uso da API. Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma listagem de ordens de serviço. Então, eu tenho aqui inherit from parent, ele vai pegar aqui do Cognito Auth, que é a nossa ferramenta de autenticação. Então ele roda ali no nosso ambiente de produção, tem nossa secret, nosso ID, e aqui eu estou rodando no scope de admin. Então quando eu listo aqui as minhas ordens de serviço, elas vêm dessa forma, ok? E agora eu vou usar minha Lambda Function, que está aqui autorizada no meu CPF, que está cadastrado no banco de dados. Então quando eu venho aqui no Get Clients by ID, e dou um send, eu tenho aqui a minha informação. Aqui, esse daqui é o meu e-mail, certinho. Então, quando eu venho aqui na minha Lambda Function e eu falo, eu quero gerar um token para mim, ele então vai pegar, vai gerar um token e vai enviar para o meu e-mail cadastrado. Eu venho aqui no meu Gmail, aqui é o token que eu recebi um pouquinho antes nos testes, e aqui é o token novo que eu estou recebendo. Então aqui, ó, 0 minutos, acabei de receber esse token para poder utilizar a API. E o que eu posso fazer com isso? Eu posso, por exemplo, aprovar um orçamento. Aqui no caso esse orçamento já está aprovado, mas eu vou substituir meu token pelo que eu acabei de copiar, vou dar um send e eu vou ter um erro que a ordem de serviço precisa estar guardando a aprovação para ser aprovado. Bom, tudo bem. O que a gente está validando aqui é que eu consegui acessar essa URL. Mas e aquela de listar? Né? Será que eu posso listar todas as ordens de serviço que tem no cliente? Então eu vou dar aqui um send. E como eu tenho o escopo de cliente, eu tenho um forbidden quando eu faço alguma outra operação que não seja solicitar a aprovação de ordem de serviço ou algumas informações, como por exemplo, pegar e ver o status da minha ordem de serviço. Então quando eu pego minha ordem de serviço por ID, para ver o status dela, essa daqui é a ordem que eu estava trabalhando,
Eu vou pôr aqui na authorization o meu Barrier Token, manual, e eu consigo então ver exatamente a ordem de serviço que foi criada para mim, para listar como que está o andamento do meu item. Fala, professores e professoras da FIAP, estou aqui para mostrar um pouco da implementação de observabilidade, agora nessa fase 3 do nosso projeto. O time optou por fazer o uso do New Relic, por julgar que teria uma integração mais fácil, sem tanta necessidade de alteração de código. Então aqui a gente está no dashboard do New Relic, acessando especificamente o dashboard da aplicação. Então aqui nesse dashboard a gente consegue coletar algumas métricas que são referentes à aplicação mesmo. A nossa aplicação ela está num cluster EKS distribuída, né, entre os pods desse cluster, que é a porta de aplicação para a API. Aqui eu estou usando a rota do Scalar para poder fazer alguns testes aqui em tempo real com vocês. Então, uma das coisas que eu gostaria de demonstrar primeiro é que a gente vai criar um novo cliente e essa métrica da quantidade de clientes cadastrados ela vai ser atualizada praticamente em tempo real, né? Vai ter um delayzinho de atualização, mas não tem problema. Então, para mostrar aqui que a gente está que esse dashboard corresponde, né, à nossa aplicação, eu vou primeiramente criar um usuário. Primeiro de tudo, eu vou bater aqui na URL do Cognito para obter um token válido de administrador, que vai me permitir fazer criação de novos clientes e tudo mais. Então a nossa autenticação ela está sendo delegada, né, para o Cognito. E aí aqui ele gerou para nós um token de autorização JWT que a gente vai utilizar para poder fazer a criação, né, dos nossos clientes. Então esse aqui é o token. Aqui é o último cliente que eu criei, que é o José Civil da Silva. Beleza, acabamos de ter o resultado 201, então criou o nosso cliente com sucesso, o cliente Lucas Civil da Silva, com esse número de CPF, esse e-mail, telefone. Por enquanto ele não tem nenhum veículo cadastrado. E aqui nossa quantidade de clientes cadastrados ela deve ir de 3 para 4 no próximo tique de atualização. Nós temos ainda outros tipos de métrica, né, além da quantidade de clientes. Então, ordens de serviço concluídas versus canceladas, taxas de erro por operação. Então aqui uma ordem de serviço ela foi rejeitada nesse horário, então ela gerou esse erro aqui. Ordens de serviço criadas, então hoje teve uma ordem de serviço criada, hoje teve duas, hoje mais cedo, né? É segmentado por horário, não por dia. O tempo médio por etapa, então desde que a ordem ela é criada, quanto tempo demora para ela ser recebida, para ela avançar em diagnóstico. Aqui tem o status de todas as ordens, né? 3 aguardando execução, 3 em diagnóstico, uma avançou para a execução, foi finalizada e entregue. Então nós temos aqui todas essas métricas, né, que são referentes à própria aplicação. Além disso, nós podemos fazer o monitoramento também da infraestrutura, então receber mensagens a respeito do próprio cluster Kubernetes. No nosso caso, o cluster é esse aqui, nosso Mecânica Hermes TF Cluster. A gente pode ver alguns eventos do EKS, então quantos pods foram
foram criados, quantos pods estão no estado unhealthy, quantos daemon sets estão no estado unhealthy, quantos pods estão pendentes, né, de carregamento. Aqui no caso a gente está com só um unhealthy, que está sendo corrigido. A gente pode vir em eventos de Kubernetes, então receber mensagens, principalmente warnings, né? Aqui são 100% os eventos são do tipo warning, relacionados aos nossos pods. Então, as mensagens que os pods enviam, a gente consegue ver aqui, a gente consegue ver o status de cada pod. Então, um está com uma health, 2 falharam para pegar as métricas, 4 dos pods estão em back-off crash loop. E conseguimos ver as nossas métricas aí dos nodes, né, e dos pods. Aqui eu vou puxar o scroll para mostrar um pouco mais de informações para vocês. Então, quantos containers foram reiniciados, a utilização de CPU por node, que está sendo corrigido, consumo de memória útil por node, que também está sendo corrigido. Mas é possível avaliar aqui todas as mudanças, né, que houve na nossa infraestrutura. Então, quantos estão unhealthy agora, quantos estão unhealthy no passado. A gente tem bastante informação aqui para fazer monitoração só da infra. A gente consegue ver logs também do Kubernetes como um todo. Então aqui nós temos log dos containers, né? Especialmente esses são os containers de métrica que estão dando erro. Então a mensagem de erro desses pods é essa daqui. A gente consegue observar isso sem a necessidade de ficar entrando no kubectl para ver, né? Deixa eu só retornar as métricas da aplicação para ver se o nosso cliente já foi cadastrado. Aqui, maravilha. Então ele era 3 antes, foi para 4 agora. Então, com isso a gente consegue ver que estamos obtendo métricas relevantes que vão apoiar o negócio. Complementando aqui os nossos logs distribuídos, a gente tem também os traces, além do nosso painel em que mostra dados de negócio da API. A gente vai ter também aqui um APM Services, que tem aqui a nossa API principal, e aqui nós temos os nossos traces, quantas transações tivemos, etc. E a parte principal aqui é que a gente tem o get de cada uma das aplicações. Então, por exemplo, se eu venho aqui e vejo, por exemplo, o que foi esse get aqui dessa ordem de serviço? Eu consigo um trace completo do que foi que aconteceu, a duração que teve, quais foram os serviços que ele referenciou. Então, por exemplo, aqui ele veio e juntou com o PostgreSQL. Então aqui eu tenho, por exemplo, o tempo total de execução, que foram 13 milissegundos. Esse daqui é o select que foi feito para o PostgreSQL. Então aqui eu tenho uma cópia do select que o Entity Framework executou. Então se isso daqui ficar muito lento, eu consigo até mesmo utilizar meus logs para otimizar as minhas queries e otimizar os meus relacionamentos de banco de dados. E também o tempo de devolução aqui da requisição. E além do APM, a gente também tem alguns alertas aqui gravados, como por exemplo um alerta de excesso de uso do RDS. Então aqui a gente tem uma condição de ativação que, se por acaso a CPU do nosso RDS bater 90% de uso, ele vai enviar um alerta aqui dentro do New Relic, dizendo que a gente tem uma issue urgente, uma issue crítica, para poder tratar e para poder trabalhar em cima e não deixar a nossa aplicação quebrar. E muito obrigado pela atenção de vocês e pelas aulas desse semestre. Bora para a fase 4.